Você acredita que um crucifixo pode parar uma maldição? Porque o que essa mulher viveu, nem o próprio padre quis enfrentar. Tudo começou numa vila esquecida no sertão. Quando a neta dela começou a agir como um animal, a família dizia que era doença. Mas ela sabia. Era o mesmo mal que levou o pai dela décadas antes. Naquela noite, ela viu o bicho de perto. E só uma coisa impediu a criatura de devorar todos: um crucifixo feito de prata. Minha avó, Dona Amélia, viveu quase toda a vida em Acari, no interior do Rio Grande do Norte. Era o tipo de mulher que todos respeitavam não por medo, mas por fé. Viúva desde jovem, entregou a vida à igreja e ao trabalho voluntário, ajudando pobres, acolhendo doentes e ensinando catecismo às meninas da cidade. Sempre foi muito próxima dos padres que passaram pela paróquia, mas tinha um jeito mais forte do que qualquer um deles. Dizem que foi isso que a fez se envolver naquela história. A história que nos assombra até hoje, mais de 100 anos depois. Aconteceu quando ela já passava dos 50 anos, por volta de 1913. Era uma tarde nublada, dessas em que o céu parece estar segurando algo pesado. Enquanto ensinava as meninas a rezar o terço, um homem surgiu cambaleando pelo corredor da igreja. Estava suado, esquelético e tinha os olhos fundos, como se não dormisse há dias. Pedia, entre soluços, para falar com o padre. Disse que sua irmã estava mudando e que precisava de socorro antes do anoitecer. A avó pediu que as meninas lhe dessem água e saiu pelos fundos, subindo em direção à colina, onde o padre costumava fazer suas orações em silêncio. Foi ali que ela viu a coisa que nunca mais esqueceu. No alto da colina, entre as pedras secas e a vegetação baixa do sertão, estava uma mulher de preto. Vestia um chale antigo, os cabelos brancos esvoaçavam com o vento, mas seu corpo parecia imóvel, feito de cera. Mesmo de longe, dava para sentir um calafrio que travava os músculos do pescoço. Minha avó dizia que aquilo não era uma mulher, mas uma presença. Um tipo de sentinela das trevas. Ela tentou se aproximar, mas então ouviu seu nome sendo chamado com urgência. Era o padre, vindo de volta à igreja com as meninas. Quando ela desceu, o padre olhou para o alto da colina e perguntou: quem era aquela criatura? A mulher havia desaparecido como poeira no vento. O padre fez o sinal da cruz, murmurou uma bênção e disse: tem coisa ruim rondando Acari, coisa antiga. E a noite ainda nem caiu. Aquela noite o padre não quis ir com o homem. Disse que não podia abandonar a paróquia, que talvez fosse melhor chamar a guarda municipal. O rapaz implorou de joelhos, dizendo que aquilo que estava na casa dele não era caso de polícia. O padre apenas baixou a cabeça e virou as costas. Minha avó sentiu um aperto no peito que ela mesma não soube explicar. Quando viu o rapaz montando seu burro para partir, correu atrás. Filho, o que está acontecendo com sua irmã? Perguntou. Ele hesitou, olhou ao redor como quem teme ser ouvido e respondeu: ela não é mais ela. À noite ela desaparece. Quando volta está coberta de terra, com cheiro de bicho e fala coisas que não lembra depois. Amélia insistiu em ajudar. O rapaz hesitou, mas disse: talvez se a senhora ver, alguém acredite. Talvez com a senhora eles me escutem. E assim os dois partiram. O padre, antes de deixá-los ir, emprestou a velha carroça da paróquia. Amélia levou uma vela benzida no bolso do vestido e uma medalhinha de prata escondida no sutiã. No caminho, o silêncio era tão denso que nem os grilos se atreviam a cantar. O céu começava a escurecer de maneira esquisita, como se uma tempestade estivesse por vir, mas não havia vento, nem cheiro de chuva. Quando chegaram perto da casa do rapaz, ele apontou: ali, a cabana da minha avó. Foi lá que tudo começou. A carroça não conseguia subir a trilha de pedra, então seguiram a pé. Na porta da cabana, uma senhora muito idosa se arrastava no chão de barro batido. O rapaz correu e a ajudou a sentar-se na cadeira. Ela veio nos ajudar, vó, disse, apontando para minha avó. A velha senhora assentiu com a cabeça. Mas seus olhos estavam cheios de medo. E sua irmã? Perguntou minha avó. O rapaz respondeu. Ela se soltou de novo. Deve estar no cemitério. Ao ouvir isso, a avó foi tomada por um frio que subia pela espinha. Sem entender por quê, pediu um terço. Mas o que recebeu foi um facão com o cabo rachado. O rapaz não explicou. Apenas saiu correndo colina acima,
Minha avó o seguiu, mesmo sem saber ao certo o que esperava encontrar. Mas quando se aproximaram do cemitério, ouviram um som que nunca haviam escutado antes. Uivos. Uivos longos, altos, como de um cão ferido, misturados com algo mais grave, quase humano. E então, viram. No meio das sepulturas, uma moça nua, com a pele coberta de arranhões, cavava a terra com as mãos, de quatro, como um animal. Os olhos dela brilhavam num amarelo que não era natural. A boca, suja de terra e saliva, se abria num sorriso macabro. "É ela!" gritou o rapaz, correndo até a irmã. Enquanto ele lutava para contê-la, minha avó tentava rezar, mas nenhuma palavra saía da boca. Sentia como se algo invisível a empurrasse para trás, como se a própria terra rejeitasse a presença dela ali. Quando o rapaz finalmente imobilizou a irmã, ela desmaiou nos braços dele. "Vamos embora, senhora", disse ele. "Não olhe para trás. Não importa o que ouça. Se ouvir passos, respiração, gritos, continue andando." E assim desceram juntos, levando a moça desacordada. Mas até hoje, minha avó dizia, nunca soube se aquilo que escutou naquela noite foram passos ou garras. Na manhã seguinte, o sol demorou a nascer. E quando apareceu, parecia fraco, doente, como se também tivesse passado a noite em vigília. Minha avó, mesmo exausta, recusou dormir. Sentou-se no terreiro da cabana com a velha senhora e pediu que lhe contasse tudo. A mulher hesitou, mas então disse algo que Amélia nunca esqueceria. "Minha neta nasceu marcada, e eu já sabia disso antes mesmo dela chorar pela primeira vez." Aquilo não era apenas loucura de velha. Era a confissão de alguém que carregava nas costas o peso de gerações. A velha explicou que o pai da menina desapareceu no dia em que ela foi concebida. Diziam que ele havia sido atacado por um animal grande, mas o corpo nunca foi achado. Durante a gravidez, a mãe da menina sofria com febres noturnas, visões e sonhos, com uma figura de olhos brilhantes e pele coberta de pelos escuros. Quando a criança nasceu, a placenta tinha marcas que pareciam mordidas, e os cachorros da vila uivaram por 3 noites seguidas. Ela cresceu saudável, até completar 13 anos. "Foi aí que os uivos voltaram", disse a senhora, com os olhos cheios d'água. Ninguém sabia ao certo o que a menina fazia nas noites de lua cheia. Mas os galos cantavam fora de hora, os porcos desapareciam e pegadas esquisitas, metade humanas, metade de fera, eram encontradas na trilha do cemitério. O padre local se recusava a intervir. Dizia que aquilo era coisa de paganismo encruado no sertão e que rezar bastava. Mas rezar não impediu a menina de se transformar. Nem impediu o que aconteceu com o primo dela. Encontrado morto com a garganta dilacerada, numa manhã em que ela acordou sem lembrar onde estava, coberta de sangue seco até os tornozelos. Foi nessa época que a tal mulher de preto começou a aparecer. Ninguém sabia de onde vinha. Nunca falava. Apenas ficava parada diante da casa ou do cemitério, observando. Os animais rosnavam na presença dela. As crianças choravam. E a menina parecia estranhamente calma quando ela estava por perto. Como se a presença daquela criatura a acalmasse ou a controlasse. Ela não fala, mas fala com os olhos. E o que ela diz é que a menina não pertence mais a nós. Ela pertence a ele. Minha avó perguntou quem era ele. A senhora apenas fez o sinal da cruz, com os dedos tremendo. Depois do terceiro ataque da jovem, um contra a própria avó, que sobreviveu com um braço quebrado e várias mordidas no ombro, o rapaz decidiu amarrar-la todas as noites. Mas, mesmo assim, ela se soltava. E sempre voltava coberta de terra. Era como se alguma força a guiasse de volta ao cemitério. Minha avó, que até então tentava racionalizar tudo, começou a perceber que não se tratava de doença, nem de possessão comum. Era algo ancestral. Um laço de sangue com alguma criatura que ainda vagava por aquelas terras. E quanto mais o tempo passava, mais forte esse laço se tornava. Amélia decidiu que aquilo não podia continuar. Não podia deixar aquela jovem definhando, nem permitir que outras vidas fossem ceifadas. Mas ninguém do povoado quis ajudá-la. Diziam que aquilo era coisa da raça do pai da menina, que já era gente maldita. Um dos mais velhos, porém, falou em voz baixa sobre um homem que talvez soubesse o que fazer. Um padre que havia abandonado a batina décadas atrás, após enfrentar o mal de frente.
Diziam que ele tinha vivido na Itália e que já tinha sido exorcista. Outros diziam que ele não era mais padre, mas caçador. Sem perder tempo, minha avó decidiu procurá-lo. Com a ajuda do rapaz, conseguiu uma carroça emprestada de um comerciante e partiu antes mesmo do entardecer. A estrada era longa e os buracos pareciam sumidouros cavados por garras invisíveis. O caminho os levou a um sítio afastado, entre colinas secas e mata fechada. Lá encontraram uma casa antiga, coberta de trepadeiras e cheia de santos empoeirados. O homem que os recebeu era velho, magro e tinha olhos fundos como os do rapaz que pedira ajuda. Mas havia algo a mais neles. Como se já tivessem visto o próprio inferno. Ele se apresentou como Justino. Não disse ser padre. Disse apenas: eu já vi o que vocês estão enfrentando. E posso afirmar, se esperarem mais uma lua, ela será dele. Corpo, alma e sangue. Minha avó, trêmula, perguntou: de quem o senhor está falando? Ele não respondeu. Apenas se virou, abriu um velho baú e tirou de lá um objeto envolto em pano grosso. Quando desenrolou, revelou um crucifixo de prata escurecida, com entalhes antigos e marcas que pareciam queimaduras. Foi forjado por um monge que morreu devorado por um deles. E esse é o último. Só ele pode matar o que está dentro dela. Naquela mesma noite, minha avó e o rapaz voltaram à cabana trazendo o crucifixo de prata. O céu estava encoberto, mas mesmo sem ver a lua, os animais agiam como se soubessem o que estava por vir. Galinhas batiam asas sem parar. O cachorro rosnava para o mato como se visse algo escondido ali. A jovem estava amarrada, mas com um olhar diferente, mais calmo, mais atento. Quando o crucifixo entrou na casa, ela fechou os olhos e sussurrou palavras que ninguém entendeu. Era como se aquela coisa dentro dela tivesse sentido o cheiro da prata. Justino havia sido claro. O crucifixo não devia ser usado como proteção, mas como arma. Ele disse que a criatura não seria expulsa com rezas nem água benta. Era preciso enfraquecê-la, forçá-la a sair para lutar. Se ela já está se alimentando de dentro para fora, não tem mais exorcismo que resolva. Só uma batalha direta. E a arma é essa. Aquela ideia parecia absurda para minha avó, uma mulher de fé. Mas o desespero não deixa espaço para dúvida. E naquela hora, tudo o que ela queria era impedir que a jovem se tornasse aquilo por completo. O rapaz se ajoelhou diante da irmã, segurando o crucifixo com as duas mãos. Começou a rezar em voz alta, mas a voz dela o interrompeu, ou melhor, a voz daquilo que agora habitava seu corpo. Você nunca vai conseguir. Ela é dele. E ele já está vindo. Os olhos da jovem se abriram subitamente, vermelhos, brilhantes como brasa viva. As cordas começaram a se soltar sozinhas, como se fossem feitas de pano. O crucifixo tremia na mão do rapaz. E o pior ainda nem tinha começado. A criatura gritou. Um som que não parecia humano nem animal. Era como o uivo de um lobo misturado ao choro de uma criança. O rapaz encostou o crucifixo na testa dela, e então veio o primeiro sinal de que Justino dizia a verdade. A pele queimou, abriu bolhas, e um cheiro de carne podre encheu o ar. Ela se debateu como um bicho enjaulado. Minha avó tentou ajudar, mas foi arremessada contra a parede por uma força invisível. As velas apagaram. A casa mergulhou no escuro. Quando a luz voltou, só o rapaz estava de pé. A moça jazia no chão, nua, suada, com os olhos fechados. Parecia desmaiada. Mas uma das mãos dela ainda segurava com força um pedaço do crucifixo, como se tentasse arrancá-lo com os próprios dedos. O objeto queimava sua pele, mas ela não soltava. Minha avó se aproximou e viu que seus dentes tinham mudado. Estavam mais longos. A transformação não tinha terminado. Só estava sendo contida. E agora eles sabiam. Aquilo era apenas o começo. Na manhã seguinte, o céu amanheceu limpo, mas o medo continuava ali. Justino chegou logo cedo, com um olhar grave. Ela resistiu, mas não por muito tempo. Ele está próximo. Quando a lua ficar cheia de novo, a coisa vai tentar sair de vez. E se conseguir, não terá mais volta. Ele sugeriu levá-la para uma casa abandonada na beira do mato, onde poderiam prender lá com correntes e símbolos antigos, usados em tempos remotos para conter o bicho de duas naturezas, como ele chamava. Enquanto preparavam o refúgio, Justino contou mais sobre os casos que enfrentou na Europa. Crianças que nasceram com o dom herdado,
Famílias inteiras destruídas por pactos antigos, aldeias inteiras apagadas da história porque alguém decidiu deixar um desses seres vivos. O que vocês viram ontem? Foi só a pele. O que está dentro dela é um fragmento do primeiro. E esse primeiro ainda está à solta. Ninguém ousou perguntar o que ele queria dizer com o primeiro, mas o silêncio respondeu por ele. Havia algo muito mais antigo por trás disso tudo. Na última noite antes da mudança, o rapaz sonhou com uma floresta iluminada por um luar vermelho. No centro, sua irmã andava em 4 patas, com o rosto deformado e os olhos brilhando como carvões. Ela o olhou, lambeu os próprios lábios e sussurrou: "Você vai me seguir." Ele acordou com sangue no lençol. E ao seu lado, marcas de garras fincadas no chão de terra batida. Aquilo não era apenas um sonho. Era um aviso. E como você vai ver, foi também o começo da verdadeira caçada. A casa abandonada ficava nos limites do que restava da mata seca, entre troncos retorcidos e um poço coberto por folhas mortas. Diziam que ali, décadas atrás, um fazendeiro enlouquecido havia assassinado a esposa e enterrado o próprio filho vivo, jurando que estavam possuídos. Ninguém quis chegar perto para ajudar. Desde então ninguém mais morava lá. Talvez por isso Justino a tenha escolhido. Aqui ela não machuca ninguém. Aqui, o que vier atrás dela vai ser obrigado a mostrar a cara. Mas mesmo ele parecia receoso. Havia marcas antigas nas portas, símbolos riscados à faca e pregos enferrujados no batente, como se alguém já tivesse tentado conter uma fera ali antes. A jovem foi levada amarrada em uma rede, desacordada por um chá forte de raízes e pó de casca de pau-ferro. O cheiro era tão amargo que os cavalos se recusavam a puxar o carro de boi. Ao entrarem na casa, o calor pareceu piorar. As paredes transpiravam umidade mesmo sem chuva, e os morcegos no teto não se mexiam. Estavam vivos, mas em silêncio absoluto. "É como se o tempo parasse aqui dentro", sussurrou minha avó. E naquele lugar todo sussurro parecia uma blasfêmia, porque o silêncio lá dentro era o tipo de silêncio que escuta. Na primeira noite amarraram a moça com correntes que Justino benzera com orações em latim. Cruzaram o chão com sal grosso e enterraram ossos de cão nos 4 cantos da casa, como mandava um ritual antigo de contenção. O crucifixo de prata foi fincado no teto com um martelo de ferro. Justino disse que aquilo criava um peso espiritual, como se uma luz invisível pressionasse a criatura e a impedisse de tomar forma. Mas se ela tentar sair mesmo assim, vai fazer essa casa desabar, e ninguém pode correr. Era o tipo de aviso que ninguém quer ouvir, mas ali não existia escolha. Por volta das 3 da manhã, a jovem acordou. Os olhos estavam brancos como leite coalhado. Sua boca tremia como se palavras antigas estivessem tentando sair. Mas o que veio foi um rugido surdo, abafado como se tivesse subido do fundo da terra. O crucifixo começou a chiar. A prata esquentava como se estivesse em brasa. As correntes estalaram, e foi então que algo bateu na janela. 3 vezes. Sem vento, sem ninguém por perto. Apenas uma batida seca, como unhas grossas arranhando a madeira. Justino levantou com a espingarda na mão. Ela não está sozinha. Ele já chegou. Minha avó tentou rezar, mas a boca parecia travada. As palavras não saíam. A moça começou a se debater, espumar pela boca, os músculos do rosto se esticando como se algo dentro dela tentasse sair pela pele. E então, o som parou. Tudo parou. Até o crucifixo parou de chiar. No instante seguinte, ouviram passos na varanda, um por um, lentos, como se algo enorme, com pés descalços, estivesse pisando na madeira apodrecida. Justino apontou a arma para a porta, mas sabia, se fosse mesmo ele, a arma não adiantaria. Fiquem atrás do símbolo. Não olhem nos olhos dele. E não falem. Mas ninguém entrou. O que estava lá fora apenas observava. E então, algo se arrastou na parede. Uma inscrição. Uma frase escrita com sangue de animal. Ela é dele por sangue. Vocês não podem quebrar o elo. Era como uma sentença, como uma lembrança de que o que unia a jovem à criatura não era só maldição, era herança. Um pacto feito gerações atrás, quando o bisavô da moça, um tropeiro vindo do sertão da Paraíba,
Aceitou abrigo em uma gruta habitada por alguém que andava de noite, em troca de proteção na estrada. Entregou a linhagem. Quando amanheceu, o crucifixo caiu sozinho do teto. As correntes estavam derretidas nas pontas. E a moça, desacordada, com marcas de garras nos braços, mas não havia sangue. Era como se alguém tivesse apenas tocado e marcado. Justino avisou. Na próxima lua, se ele voltar, não será para avisar. Vai vir para levá-la. E se ela for, não volta mais como humana. Era o tipo de verdade que ninguém quer ouvir. Mas naquela manhã, ninguém tinha mais dúvidas. Aquele lugar já tinha sido uma prisão. E agora, estava prestes a ser o palco de um sacrifício. Foi Justino quem encontrou o diário velho, escondido sob uma tábua solta no assoalho da casa onde estavam abrigados. O caderno estava amarelado, com as folhas coladas pelo tempo e pelo mofo, mas ainda legível. Era do bisavô da jovem, um homem chamado Cipriano de Moura, tropeiro do sertão, que viveu entre o fim do século XIX e os primeiros anos de 1900. Justino leu a primeira página em voz alta, e já nas primeiras linhas havia algo que congelou o sangue de todos ali. A noite aceita o que o dia rejeita. E eu aceitei. Em nome da minha linhagem, eu deixei que ele me tocasse. Ninguém ousava perguntar quem era ele. As próximas páginas falavam de uma travessia pela Serra do Tombador, onde Cipriano se perdeu por 3 dias e 3 noites. No terceiro dia, encontrou uma figura entre as pedras, um homem alto, magro, com olhos que refletiam a luz mesmo sem sol. Falava pouco, mas prometeu proteção em troca de algo. Um nome, uma mulher, um sangue. Cipriano aceitou, e ao voltar para casa sua esposa já estava grávida. O detalhe que assombrou Justino era que, segundo o diário, a mulher era estéril e a gravidez surgiu 3 dias após o pacto. A filha que nasceu foi a avó da moça que agora estava acorrentada. O sangue da linhagem nunca mais foi o mesmo. Não era uma doença. Era um selo, disse Justino. A criatura não infectou ninguém. Ela se espalhou no sangue como uma semente. E quando a lua certa vier, ela germina. A avó da jovem, segundo relatos do vilarejo, tinha visões. A mãe que se matou jovem ouvia vozes. Mas ninguém havia percebido que o mal crescia como uma raiz invisível. Até agora. Agora, a semente estava despertando de vez e não havia tempo para cortar a árvore. A única solução seria destruir o elo, o descendente direto onde a essência da fera se manifestaria por completo. Só que isso significava matar a própria moça. Minha avó se recusava a aceitar. Ela ainda está ali dentro. Eu vi. Ela chora. Ela pede ajuda. Mas Justino foi direto. Se a fera tomar o corpo de vez, não será mais ela. Nem mesmo a morte a trará de volta. E então ele revelou o motivo pelo qual havia deixado a Europa. Em uma vila na Romênia, ele tentou salvar uma criança nascida de uma linhagem semelhante. Hesitou na hora de agir. A criança cresceu e devorou a própria mãe diante de 30 testemunhas. Ele foi excomungado por não ter impedido a tragédia. Desde então carrega o crucifixo como penitência e como arma para nunca mais hesitar. Naquela noite, Justino propôs uma última tentativa. Usar o crucifixo não como barreira, mas como lâmina. Aquecer a prata ao fogo e queimar o símbolo ancestral da fera, marcado nas costas da jovem. Era um risco enorme. Se ela estivesse tomada demais, o corpo reagiria violentamente. Mas se ainda restasse humanidade, aquilo talvez a enfraquecesse o bastante para separá-la da criatura. Minha avó aceitou. Era a única esperança. Ou a última chance de dizer adeus. A fogueira foi acesa no centro da casa. O crucifixo de prata ficou preso a um bastão de ferro, aquecido até brilhar em vermelho. A jovem acordou antes que o ritual começasse. Não falou, apenas olhou para a avó com um olhar que nunca havia tido antes. Um misto de piedade e fome. Você vai se arrepender de me tocar com isso, disse uma voz que não era dela. E então, a casa inteira tremeu. Pedaços do teto começaram a cair. O chão se rachou na base da parede. E a floresta, lá fora, ficou em silêncio absoluto. Quando o ferro tocou suas costas, a pele estalou. Um símbolo antigo, feito de linhas curvas como uma lua minguante e cruzes distorcidas,
Brilhou sob a pele dela como se já estivesse marcado ali desde o nascimento. Ela gritou. Mas o grito se transformou em uivo. As mãos viraram garras. Os dentes cresceram. Mas antes que a transformação se completasse, ela desmaiou. E por um instante, todos acreditaram que haviam vencido. Mas o que ninguém percebeu é que lá fora, à sombra das árvores, 2 olhos brancos estavam observando. E agora, a fera sabia onde a herdeira estava. Naquela noite, o céu parecia queimar em silêncio. A lua cheia estava amarela, grande demais, tão baixa no horizonte que parecia tocar o telhado da velha casa. Nenhum animal fazia barulho, nem grilo, nem ave noturna. Era como se a floresta soubesse que algo maior havia despertado. Justino trancou todas as janelas com tábuas e pregos em cruz. Espalhou sal grosso nos batentes e fincou estacas de madeira no quintal. Não vai ser a primeira vez que ele tenta entrar, murmurou, mas talvez seja a última que consiga sair. Minha avó apenas segurava a mão da jovem, rezando baixo, mas sem saber mais se rezava por salvação ou por um fim rápido. Pouco antes da meia-noite, a jovem acordou com um grito seco. Seus olhos estavam vermelhos, a pele febril. Ela se curvou de dor, como se algo dentro dela estivesse tentando romper as costelas. Mas o crucifixo de prata ainda estava preso ao peito dela com uma tira de couro queimado. Era aquilo que impedia a fera de se manifestar por completo. E talvez por isso, ele tenha vindo buscá-la, com as próprias garras. O primeiro som foi um estalo no mato. Depois, um galho quebrado. E então, os cavalos amarrados lá fora começaram a se debater como se tivessem visto o próprio diabo. Justino olhou pela fresta. Ele tá vindo a pé, sem pressa, como se soubesse que a casa é só mais uma parte do ritual. A lua agora refletia no suor do chão e a madeira do alpendre estalava sozinha, como se pés invisíveis já estivessem caminhando. Foi então que viram, entre as árvores, um vulto alto, arqueado, com pelos escuros e braços compridos demais. Os olhos não brilhavam, refletiam como 2 moedas mortas. Era o lobisomem ancestral, mas diferente de tudo que já haviam descrito. Ele não rosnava. Ele sorria. Um sorriso cheio de dentes tortos, como se zombasse da tentativa de resistência. A criatura se aproximou da casa, encostando as garras na porta como se testasse a madeira. Um arranhão. Depois outro. Até que parou. Do lado de dentro, todos prenderam a respiração. A jovem começou a gritar como se sentisse a presença dele cortando sua mente. Ele quer entrar. Ele quer me levar. Minha avó segurou o crucifixo e o ergueu na direção da porta. E então uma voz sussurrou lá fora. Baixa. Grossa. Arrastada. Devolvam o que é meu. Era a primeira vez que a criatura falava. E naquele momento entenderam. Não era só uma fera. Era um espírito ancestral encarnado, que falava como homem e caçava como bicho. Justino abriu a gaveta da velha cômoda e tirou uma bala única. Chumbo derretido misturado com lascas do crucifixo antigo. Ele sabia que a prata pura não matava o corpo, mas feria a alma da criatura. Temos uma chance. Só uma. Mas minha avó hesitou. E se ela ainda estiver conectada a ele? E se ao matar ele a gente matar ela também? Era uma decisão sem resposta. Mas o tempo se esgotava. A tranca da porta quebrou com um estalo seco. O trinco girou sozinho. E a maçaneta começou a se mover, devagar, como se um animal estivesse aprendendo a usar mãos humanas. A porta caiu com um sopro. O lobisomem entrou de cabeça erguida, ombros largos, garras arrastando no chão. Sua boca se abriu em silêncio. Nenhum grito. Nenhum ataque imediato. Apenas aquele olhar fixo na jovem deitada. Ela é minha carne, disse ele. Meu futuro. Justino atirou. A bala atingiu o peito da criatura, que cambaleou para trás. Mas não caiu. E então ele gritou. Um grito tão alto e profundo que rachou uma telha do teto. A prata havia doído. Mas não bastava. O lobisomem avançou, derrubando móveis, quebrando tudo. E no momento em que ergueu a garra sobre minha avó, a jovem se colocou entre eles. Ela não era mais só humana, mas também não era ele. Por um instante, parecia os dois o elo tentando se quebrar por dentro. E ali, com o crucifixo em chamas na mão, ela gritou de volta. A luz da prata iluminou o rosto da criatura, que pela primeira vez pareceu ter medo.
E naquele instante todos souberam. Ainda havia uma chance. O impacto da luz do crucifixo em chamas foi tão forte que a casa inteira pareceu ser tomada por uma rajada de vento que vinha de dentro da própria terra. O lobisomem deu 2 passos para trás, olhos arregalados, como se estivesse vendo algo que não esperava. A jovem, com a mão em brasa, cravou o símbolo de prata no próprio peito. Um clarão branco tomou conta do ambiente, seguido de um silêncio tão absoluto que era possível ouvir o ranger das estruturas da casa se reorganizando. O monstro caiu de joelhos e, por um breve instante, chorou. Justino correu até ela, mas algo o impediu. Não era força física. Era algo no ar como uma parede invisível. Minha avó gritava o nome da jovem, mas ela não respondia. Seus olhos estavam opacos, como se olhassem para outro mundo. E então, com a voz fraca, ela sussurrou: "Ele não pode mais me usar, mas também não posso ficar." O crucifixo caiu de sua mão, ainda brilhando. E quando a luz se apagou, ela também. O corpo caiu nos braços da avó, leve como um fardo que se despedia. A criatura à frente virou pó, como se nunca tivesse sido feita de carne, apenas de maldição. Na manhã seguinte, Justino desapareceu. A caminhonete dele foi encontrada virada perto da estrada, mas sem sinais de violência. Apenas marcas de garras no capô e um rastro de sangue seco que desaparecia no meio do mato. Minha avó levou o crucifixo com ela, escondido numa caixa de madeira escura, marcada com um símbolo antigo que nunca mais quis explicar. Ela dizia que a missão dela ainda não tinha terminado. O que morreu naquela noite não foi o último, foi só o mais velho. E que a linhagem ainda poderia brotar de outra raiz. O mal não morre, ele muda de forma. Anos se passaram. Ela nunca mais falou da jovem nem do vilarejo, mas todas as noites de lua cheia, trancava portas e janelas, rezava orações em latim e derramava sal nas soleiras. Quando questionada, respondia apenas: "É melhor prevenir." A caixa com o crucifixo ficava sempre embaixo da cama, e ninguém tinha permissão para tocá-la. Eu cresci ouvindo sussurros vindos daquele quarto. Sons que pareciam uivos abafados. Uma vez, quando criança, vi a luz dentro da caixa piscando sozinha. Achei que fosse imaginação. Até que, aos 14 anos, ela me chamou e disse: "Preciso te contar uma história." Foi naquele dia que tudo fez sentido. Ela me contou tudo, desde a noite do pacto até o último suspiro da jovem. Contou sobre a voz que a visitava em sonhos, alertando sobre novas aparições. Disse que havia outros como ele, que em algumas noites sentia o cheiro de carne apodrecida no ar, e que, quando morresse, o crucifixo teria que ser guardado longe da cidade, em silêncio, em segredo, porque, se caísse nas mãos erradas, o ciclo recomeçaria. Você é minha neta, mas mais que isso, é a nova guardiã. Ela morreu no dia 13 de junho de 2008. E quando entramos na casa para preparar o velório, todas as lâmpadas estouraram ao mesmo tempo. A caixa estava no mesmo lugar, intacta, mas com uma marca nova na madeira, 3 riscos em diagonal, como garras tentando sair. Desde então a mantenho trancada num cofre de ferro, em um lugar que ninguém conhece, porque sei que não acabou. E às vezes, de madrugada, escuto batidas lentas no teto, como se alguém ou algo estivesse tentando me lembrar que estou sendo vigiada. Talvez você ache que isso tudo é invenção. Talvez ache que é só uma história antiga de família, mas posso te garantir uma coisa. Se um dia alguém te oferecer um objeto antigo e te disser que ele afasta monstros, aceite. Mas nunca, jamais, tente destruí-lo, porque tem coisas que não querem ser esquecidas. Elas apenas esperam a próxima lua cheia. E se um dia você sentir cheiro de ferrugem no ar, ou ouvir algo arranhando sua porta, talvez já seja tarde demais.